Marcus Rashford gastou 700 mil libras no que ele achava ser um Rolls Royce único no mundo. Mas depois de hoje, ele se torna um Rolls Royce 1 de 2. Isso porque Rashford já substituiu esse carro por outro com as mesmas especificações. A única diferença é que agora ele é branco e não cinza. Depois que ele bateu esse carro, eu acho que ele nunca imaginou que esse Rolls Royce voltaria a rodar de novo. O que explica o porquê ele encomendou o novo exatamente do mesmo jeito. Mas vendo como o novo ficou bonito, eu tô morrendo de vontade de terminar o meu conserto pra colocá-lo de volta na estrada. Ai, meu Deus. Eu já instalei a suspensão traseira, a dianteira e gastei uma fortuna substituindo todas as peças da Mansory. Acho que esse aqui dá 2.000 e alguma coisa em libras. E ainda assim, ele não tá pronto. Mas assim que consertamos esse quarto traseiro e esse dano estrutural aqui embaixo, acho que esse Wraith estará pronto para voltar à estrada. Mas como que eu fui ingênuo? Porque esse dano acabou sendo muito pior do que eu imaginava. Esse painel traseiro, acredite ou não, pode ser reparado e moldado de volta ao estado original, o que me poupa um enorme trabalho. Então, muita gente pensaria, por que você não substitui logo todo o quarto traseiro? E bom, da forma como ele é unido aqui em cima, dá pra ver que é muito complicado e depois precisamos alinhar tudo, garantir que o painel encaixe perfeitamente. Então, se pudermos evitar isso, tamo no lucro. Mas, a única forma de fazermos isso é removendo essa peça aqui, que tá completamente amassada. Tudo tá destruindo, que tá puxando o quarto traseiro pra dentro justamente por causa desse dano. Então, para conseguirmos puxar o painel traseiro de volta, precisamos remover todo esse painel do porta-malas e substituí-lo. Tudo que tiver quebrado. Vamos ter que furar bastante, porque todos esses pontos aqui são soldas por ponto. Tudo solda por ponto. Agora precisamos perfurar todos eles para separar os painéis um dos outros. Então, vamos começar a furar. Essa estrutura interna do assoalho do porta-malas tá completamente acabada. Mas o painel traseiro melhorou. Vocês podem ver que era assim que ele estava antes do pessoal da funilaria começar a puxar tudo para fora. E até empurrar a estrutura interna, mas eles só conseguiram até um certo ponto antes de ficarem limitados. Então, para continuar avançando, agora precisamos remover essa estrutura interna do assoalhos do porta-mala. E esperamos que, ao fazer isso, consigamos puxar o quarto traseiro de volta para o seu estado original. E para remover o assoalho, precisamos perfurar cada ponto de solda que o mantém no lugar. E depois que todos os pontos forem perfurados, eu vou pegar o meu cinzel e colocá-lo entre o quarto traseiro e a estrutura interna. Todas as soldas por ponto do lado de fora já foram cortadas do painel traseiro e ao longo dessa linha. Então agora podemos cortar essa parte e acessar as soldas por ponto do lado de dentro, acho eu, porque ainda há coisa ali dentro que conectam esse suporte da bateria ao carro, então acho que precisamos cortar aqui. Eu só preciso ter muito cuidado para não danificar nenhuma parte do carro a qual eu vou soldar depois. Mas com o assoalho do porta-malas cortado, agora eu posso acessar as soldas que unem o piso ao braço traseiro do chassi. E em vez de perfurar essas soldas, eu vou usar uma lixadeira de cinta para enfraquecê-las. Meu pai tá furando as soldas por baixo do carro, enquanto eu coloco o cinzel entre as duas partes. Bora lá. Yeah! Beleza, uma parte já foi. Olha só, é um braço de chassi oco com essa estrutura interna fora. Agora é com o pessoal da funilaria para tentar puxar o resto do quarto traseiro. Mas colocamos o carro de volta nas rodas e levamos para a oficina. E alguns dias depois, tivemos más notícias. Agora estamos na funilaria e há umas mudanças de plano. Não tá parecendo bom pra nós. E parece que teremos que fazer ainda mais trabalho. Deixa eu te mostrar. Tá, me fala. Qual que é o motivo da gente não continuar puxando esse painel traseiro aqui? Se você olhar aqui dentro, há todos esses reforços fixados com espuma e selante, etc. Basicamente, os suportes dentro do painel que antes a gente não conseguia ver vão causar um problema sério. Então, quando tentamos puxar e devolver a forma original. Então, para fazer o trabalho mais fácil e rápido, acho que vamos colocar um novo painel. Ele precisa de um novo painel. Porque os caras disseram que quando puxam contra a estrutura interna do carro assim, né? É normal, quando você remove isso, tudo pode acabar ficando meio torto. Mole.
O trabalho acabou sendo muito mais difícil do que pensamos no início, o que não é bom, porque sabemos quanto custa um painel novo. 8.977 libras mais VAT. Apenas por isso. Mas nós tínhamos um plano B. Essa é a Agnes. Muita gente pode ficar confusa se não tiver assistido ao vídeo do Freddy. O Freddy precisou comprar outro Rolls Royce para consertar a Sui, a sacrifício. É uma longa história, eu sei, mas há um link aqui no canto superior direito, então... Mas a Agnes tem um motor molhado, que não funciona. Agora ela vai servir um bem maior. Então aqui tá o plano. Nós vamos cortar o quarto traseiro da Agnes e usá-lo no meu Rolls Royce. Agora você deve estar pensando, por que não fizemos isso no nosso plano original? Bom, primeiro, ao cortar o quarto traseiro de um carro usado é bem difícil, leva tempo e ainda há o risco de danificá-lo ao removê-lo. E segundo, o nosso carro de doador valeria bem mais quando formos revendê-lo se tiver a carroceria completa e funcional. Mas como essa é a nossa única opção agora, a gente tem que fazer isso. O massacre da Serra Elétrica do Texas. Ai, meu Deus. Eu não vou fazer isso. Eu trouxe mais. E eu te trouxe umas luvas. Por que estamos fazendo isso? Porque o vídeo é seu. Então é isso. Agora temos que cortar o quarto traseiro. Agora é sério. Isso vai ser bem brutal. Ficaram bons. Parecem legais. Ferramenta escolhida. A serra Steel. Essa deve ser a forma mais rápida de fazer isso. Por enquanto, não estamos preocupados em fazer um corte muito limpo. Estamos cortando bem mais do que precisamos. Proteção auricular pronta. De volta à ação com a serra Steel. Eu jamais imaginei que eu estaria literalmente cortando Rolls Royce no meio. Mas cá estamos. E até meu pai tá ajudando. Estamos avançando bem no corte. E se você ainda não é inscrito no canal, agora é um bom momento. Vamos daqui. Eu consigo ver onde estão as soldas por ponto, mas o pessoal da funilaria disse pra cortar mais que o necessário, então eu vou até aqui. Eu vou te falar, esse material é muito resistente. O metal lateral do carro é realmente muito duro. É basicamente onde está toda a força estrutural do veículo. Levou um bom tempo para atravessar isso. Eu tô me escondendo aqui atrás. E finalmente, cortando a coluna traseira. E já estamos quase terminando. Ei! Só tá preso ali, você só precisa soltar essa junção e tá pronto. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus. Olha só como isso parece louco. É. Economia de peso. É muito pesado. Ok. De volta à funilaria. Esse é o plano. Quando você compra um desses painéis traseiro direto pela Rolls Royce, ele meio que fica por baixo do painel do teto. Então vai ser bem estranho remover do mesmo jeito que ele foi instalado, mas precisamos ver exatamente como ele é unido. Nossa melhor maneira é literalmente cortar um buraco aqui, porque essa parte está danificada, ela não serve mais. Então se cortarmos um buraco aqui, podemos olhar por dentro, ver onde está a junção e a partir disso planejar como vamos unir o painel da Agnes a esse carro. A gente vai começar a cortar um Rolls Royce de 700 mil libras. Esse não era o plano original, mas cá estamos. Furando o que antes foi o orgulho e a alegria do Marcus Hatchford. A primeira coisa que eu tô fazendo é perfurar um buraco grande para depois conseguir usar a serra pneumática e começar a cortar o painel externo. O carro percorreu um longo caminho desde que saiu da fábrica da Mansory assim. E lembre-se, ele rodou apenas 1000 milhas, então cortá-lo assim dói muito.
Agora que eu cortei o painel, dá pra ver toda a espuma interna contra a qual ele tava pressionando. Se tivéssemos puxado o painel traseiro inteiro com essa espuma no lugar, ele teria ficado muito frágil e provavelmente teria amassado de novo. Alguém poderia dizer que poderíamos ter consertado o quarto traseiro e depois colocado espuma expansiva dentro, mas seria muito mais difícil chegar lá. Mas agora é tarde demais pra pensar nisso. O quarto traseiro tá fora. Certo, a gente tá numa enrascada. Agora a gente pode ver como que isso é construído de dentro pra fora. O painel traseiro tá bem unido, é como se fosse soldado a abrasagem aqui. Tem uma boa junção ali. Nenhum problema se fosse só o painel traseiro em si. O problema é que levou junto a estrutura interna também. Todo esse arco da roda tá completamente danificado. Para remover esse arco da roda dá pra ver que é um painel enorme. Ele literalmente passa por baixo de tudo. Remover isso da Agnes vai dar muito trabalho, é muita mão de obra. Então pensamos em pedir um orçamento a Rolls-Royce só pra ver quanto custa o arco de roda, porque seria bom comprar um novo junto com a estrutura interna e depois usar o quarto traseiro da Agnes, porque a gente sabe que o quarto traseiro custa 10 mil libras, então minha previsão é que esse aqui custe umas 650 libras ou alguma coisa. E a sua previsão? 450? Tá, tamo na mesma faixa. Então tamo por aí. E se for por isso mesmo, eu acho que 450 libras a mais vale a pena do que gastar tudo isso em mão de obra pra furar e talvez estragar a peça ainda. O arco de roda acabou custando 535 libras. Mas o plano mudou de novo. Tá, eu acho que agora a gente tem uma solução. E provavelmente essa é uma das maiores intervenções de funilaria que já fizemos. Então tudo isso vai pro carro do Rashford. Acreditamos que é o melhor jeito, porque ao tentar separar o painel traseiro, a gente pode acabar danificando. E além disso, precisamos não só do painel traseiro, mas também do arco de roda. E o arco de roda vai ao interior do carro também, removendo tudo de uma vez e encaixando assim, as junções vão ficar em lugares onde ninguém jamais vai ver. Então, a maior parte da soldagem agora será feita dentro do carro. E será soldada exatamente nos pontos originais de fábrica. Mas para preparar esse painel, temos muito trabalho de furação. Temos que remover todos os painéis que foram cortados pela metade. Assim ficamos com os painéis completos e o painel traseiro inteiro para colocar no carro do Rashford. É um trabalho gigantesco e não dá para se espantar. Que o seguro não quis reparar porque é realmente enorme, então temos muito o que furar, começando por tudo isso aqui, tirando essa parte da longarina. Bora lá. Isso ia levar muito tempo. O meu pai entrou em ação e começou a perfurar cada solda por ponto, enquanto eu continuava trabalhando no Galardo, que vocês verão em outro vídeo. Precisamos retirar todas as peças que não estão mais completas porque as cortamos. Yay! Uma só, de 350 unidades. E isso inclui essa área da prateleira traseira, que cortamos bem no meio. E então toda essa peça, incluindo a torre do amortecedor que vai pro meu Rolls Royce. Certo, então o que a gente precisa fazer é tirar todo o selante para expor os pontos de solda que precisam ser parafusados. Também aqui dentro do arco de roda, todo esse selante precisa sair para expor os pontos de solda. E para fazer isso, precisamos remover novamente o amortecedor traseiro. Temos apenas que garantir que ao colocar um novo painel traseiro, a torre do amortecedor fique exatamente no mesmo lugar que estava antes. Enquanto meu pai trabalhava firme preparando o painel traseiro da Agnes, o pessoal da funilaria começou a remover o painel traseiro do Rolls da Mansory, removendo todo o selante que cobre as soldas por ponto e até alguns rebites. Aqui dá pra ver expondo os rebites que seguram o painel traseiro. E lembre-se, cada rebite ou solda por ponto que a gente fura, a gente tem que recolocar depois. Depois que todas as soldas e rebites são perfurados, podemos começar a bater o cinzel entre a longarina do chassi e o painel traseiro para soltar o que restou. Enquanto isso, de volta à oficina, o meu pai estava fazendo exatamente a mesma coisa. E não demorou muito, até ficar assim. Está fora. Totalmente fora e em pedaços. E o bom disso é que tiramos tudo exatamente dos pontos originais de fábricas, então não há cortes feitos no meio de um painel e emendas improvisadas. Mesmo aqui, dá pra ver onde a própria Rolls-Royce une o painel traseiro um no outro, então tudo tá o mais fiel possível ao padrão de fábrica. E deve ficar
absolutamente perfeito quando terminarmos, mas ainda há muito trabalho pra frente. Agora precisamos levantar o painel e soldar tudo. Já tô até começando a achar que isso vai ser nosso próximo passo. Só precisamos garantir que tudo fique perfeitamente alinhado antes de fazer a primeira solda, senão o carro ele vai ficar meio que todo torto, né? O painel traseiro, junto com todas as outras partes estruturais internas, estão prontos para serem alinhados ao meu Rolls Royce. Essa é uma das maiores peças estruturais que já instalamos em um carro. Agora eu tenho que agradecer a funilaria por intervirem e me ajudarem a fazer isso, já que esse tipo de trabalho eles normalmente não fariam. Instalar peças estruturais usadas pode ser um pesadelo. Mas como houve uma mudança de plano, teríamos que fazer de qualquer jeito, e como o carro já estava na funilaria, eles se ofereceram para dar uma força. Pelo menos agora, eu tenho a tranquilidade de que isso vai ficar perfeito. Depois de tirarmos as medidas, podemos trazer o soldador. Vamos usar um método de solda por pontos para unir esse painel traseiro ao restante do carro Mansory. Como mencionei, a maioria da solda será feita na parte interna do carro, e depois de lixadas, mal dá para perceber que estivemos ali. Também precisamos soldar por pontos ao longo da parte inferior do painel traseiro, garantindo que cada ponto seja exatamente onde havia a solda original de fábrica, e depois de uma lixadeira de cinta para remover o excesso de solda. Quando o Rashford sofreu esse acidente, a seguradora teve que decidir se iria consertar o carro ou pagar a indenização. E se fossem consertar, teriam que substituir todos esses painéis por peças novas, idênticas às originais. Eu lembro quanto esses painéis custam e somando tudo isso com a mão de obra, teria sido um reparo extremamente caro. Então dá pra entender agora por que decidiram pagar a indenização e colocar o carro em um leilão, onde eu acabei comprando. Não, é demais então. Segura pra fora, segura pra fora. Agora vem a parte complicada. Tá sentindo o cheiro de queimado? Sim, tô. São meus braços. Os caras literalmente colocaram o corpo em jogo para garantir que tudo se alinhasse perfeitamente. Quando ficaram satisfeitos, colocaram alguns pontos de solda para segurar no lugar. Depois os caras colocaram mais solda para garantir que ficasse bem firme. O segredo aqui é não deixar o painel esquentar demais, porque ele pode empenar. E essa peça do teto que desce até o painel traseiro é uma parte única e lisa, então qualquer defeito vai ser facilmente visível na pintura. Depois que todas as soldas estão no lugar, podemos lixar e deixar tudo bem liso. E pra falar bem a verdade, só com a solda e sem massa, eles deixaram isso praticamente perfeito. Isso exige anos de experiência. O painel traseiro tá na Sue, e agora a Margaret virou Sue e Margaret. Eu gostei. Olha isso, tudo unido e instalado. Toda a soldagem feita, e eu fico feliz porque isso é algo que eu provavelmente não conseguiria fazer. Quer dizer, talvez até conseguíssemos, mas não ia ficar bom assim, porque agora literalmente você não consegue perceber. Não tem nem massa ainda, nada, e já tá praticamente lisinho. Todos os pontos de solda estão prontos até certo ponto. Agora chegou a parte que vai ficar... Quero dizer que eu vou colocar a mão na massa, porque aqui na lateral dá pra ver todas as soldas na moldura da porta. Normalmente, quando unimos painéis, usamos a solda por furo. E a gente fura, preenche com solda, depois lixa e deixa tudo liso. O que é ótimo. Nessas partes que ficam escondidas vão ficar cobertas pelas soleiras, mas nas molduras das portas dá pra ver bastante coisa. Então, quando abrir a porta, queremos que pareça tudo original de fábrica depois de pintado. Especialmente num carro de 700 mil libras. Por isso os caras pegaram essa aqui. Uma soldadora por pontos, diferente da MIG, normal usada na solda por furo. Essa vai dar o acabamento de fábrica quando prendermos tudo junto. Os caras já deixaram tudo preparado. Então eu acho que eu só vou mandar ver e soldar tudo. Essa máquina vai nos dar um acabamento incrível. Loucura, olha isso! Sabe o desafio das 24 horas? Eu teria arrebentado se tivesse isso. Olha isso. Não acredito como isso ficou. Não dá nem pra perceber. Quando o carro é montado na fábrica, eles usam essas soldadoras por ponto pra unir os painéis. E isso dá o melhor acabamento possível. Só que em vez de ser feito à mão, lá é feito por robôs. Essa máquina é pesada e extremamente cara. E por ser grande, nem sempre dá pra alcançar todos os lugares que você gostaria de alcançar. Mas olha o resultado que ela dá. Comparando o lado original de fábrica com o lado que eu acabei de fazer. Eu até consigo colocar a soldadora dentro do porta-malas porque tem espaço suficiente pra soldar ali. Mas em vários lugares ainda precisamos usar a técnica de solda por furo. E felizmente, as partes visíveis serão todas soldadas por ponto.
Com certeza eu tô pensando em comprar uma dessas pra mim. O painel traseiro tá pronto, soldado no lugar. Mas ainda tem mais um dano aqui. Vem cá. Não sei como isso aconteceu. Poste de luz? Outra pessoa? Eu não sei. Mas vamos consertar. O primeiro passo é só mascarar a área. Não quero causar nenhum dano ao paralama dianteiro Mansory ou ao capô Mansory. Então podemos começar a lixar toda a tinta na área amassada. Depois de tudo isso, o carro deve parecer novo em folha, como de fábrica. Mas, se você não quer acabar comprando um carro que passou por todo esse tipo de reparo, você pode usar uma ferramenta chamada Cal Vertical, onde ao inserir a placa ou o número do chassi, você descobre todo o histórico do carro. Como esse carro aqui na tela agora. Quando toda a tinta for removida, podemos passar para o próximo passo. Olha essa ferramenta aqui. Ela gruda no chão com força. Não dá para usar na minha oficina porque arrancaria os azulejos do piso, mas aqui ela suga o chão de concreto. Então, aqui temos uma base, uma mangueira de ar ligada a isso, e com ela deveremos conseguir puxar a coluna A usando essa ferramenta. Então, depois temos que soldar várias dessas garras na parte mais funda do amassado. O Cal Vertical mostra se seu carro já esteve envolvido em algum acidente, se houve fraude de quilometragem, se foi registrado como roubado e até apresenta uma linha do tempo completa do veículo. Voltando à ferramenta de desamassar, colocamos o metal nas garras. A ferramenta está presa no chão e as garras se engancham nesse pedaço de metal, e aí eu começo a girar, puxando o amassado para fora do carro. Dá para ver o quanto tá puxando aqui. E continuamos até ficar satisfeito com o resultado. Uau! E se seu carro já sofreu um acidente, o Cal Vertical provavelmente mostrará as fotos dele quando ele estava no site de leilão de carros batidos, como esse carro que está na tela bem agora. O Cal Vertical funciona em mais de 20 países e coleta dados do mundo todo. E se seu carro tiver sido classificado, o relatório mostra quando foi e qual categoria recebeu. Olha só! Melhorou muito. Ainda não está totalmente perfeito, mas passamos da primeira etapa. E lembre-se, se quiser verificar o histórico do seu carro, é só usar o link na descrição e com o meu código MATT você ainda ganha um bom de um desconto. E o próximo passo, mais disso. Para puxar as últimas partes do amassado, usamos essa ferramenta. Ela é soldada na parte mais profunda do amassado, e aí usamos tipo um martelo de repuxo, até ficar assim. E para eliminar toda essa bagunça, é só lixar os pontos altos e, no fim, olha isso. O amassado desaparece. Simples assim. Agora vem uma etapa que eu nunca tinha visto antes. Em vez de usar massa plástica para preencher a junção entre o painel velho e o novo, estamos usando chumbo. É uma técnica antiga, mas na minha opinião, muito melhor. A massa pode afundar com o tempo e deixar aquele efeito ondulado. Mas em vez de preencher as partes baixas com massa, estamos preenchendo com chumbo, metal de verdade. Assim não há risco de afundar no futuro e ainda conseguimos um acabamento idêntico ao original de fábrica. Essa técnica era muito usada em carros clássicos antigos, e hoje em dia quase ninguém faz isso mais. Mas tá ficando realmente ótimo. O painel traseiro tá finalmente pronto e concluído. Mas agora, como nós movemos a torre do amortecedor para cá, é hora de montar tudo e garantir que tudo esteja alinhado, colocar a roda e o amortecedor de volta. Então, vamos montar isso e torcer para que o dia tenha sido produtivo. O momento crucial agora é reinstalar o amortecedor traseiro, torcendo para que tudo se alinhe exatamente aos pontos originais. Agora eu tô colocando as porcas que prendem a parte superior do carro, depois tendo que ir para baixo e colocar o parafuso que o prende ao cubo da roda. E até agora, tudo certo. Próximo passo é colocar a roda, abaixar o carro e ver se ficou tudo bem. Ok. Vai ficar rebaixado porque a gente não tem ar de suspensão, mas a gente quer ver isso, que a gente quer ver ele colado no chão. Os lambos. Ai, Jesus. Oh, uau! Deu muito trabalho. Mas finalmente temos a lateral traseira alinhada e quase toda a funilaria do carro pronta.
Isso aqui veio da Agnes. Uma parte da Agnes agora tá na Margaret. E tá tudo nivelado e pronto pra próxima etapa. A pintura. Finalmente conseguimos. Vamos pintar essa belezura. E se você gostou do vídeo, aperta o botão de se inscrever, dá like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tony, quanto tempo você acha que isso realmente vai levar? Pra sempre. Acho que vou acabar ficando aqui até ficar só os ossos.